Seja bem-vindo ao canal Basileia Financeira, eu sou NJ Santos. Nesse canal nós tratamos sobre finanças, sobre negócios e também sobre o mundo dos investimentos, particularmente Bolsa de Valores. E a pergunta que eu quero te fazer é: você tem uma estratégia para começar a investir? Acredito que boa parte das pessoas que começaram a investir, assim como eu, e aqui eu confesso o meu pecado, não tem ou não tiveram uma estratégia. Começaram no calor das emoções. Eu confesso que eu peguei 18 mil reais e simplesmente comprei 11 ações e também 9 fundos imobiliários, sem muita noção do que eu estava fazendo, mas aos trancos e barrancos eu fui ajustando ali a minha estratégia, ajustando a minha carteira. Não está plenamente, por quê? Porque eu invisto tem apenas 3 anos, tenho 53 anos de idade, então eu acredito que a estratégia ela vai mudando de acordo com aqueles ativos que outrora tinha fundamentos e hoje não tem mais para você, mas acredito também que nós precisamos entrar na bolsa pelo menos com alguma coisa já estabelecida na nossa mente, ou seja, uma estratégia. E quando eu falo sobre estratégia, eu não estou querendo falar para você o seguinte, que você deve pegar um papel, uma caneta, fazer vários cálculos e tal, e ficar meses e meses ali elaborando a estratégia perfeita, lendo vários livros. Não, eu estou dizendo o seguinte, coisas básicas, coisas simples, como coisa que eu não fiz, que é, você precisa ter estabelecido qual é a porcentagem de dinheiro que vocês irão colocar em cada ativo que vocês irão ter na carteira. Qual é a porcentagem? Ou seja, você vai colocar 50% do seu patrimônio em fundos imobiliários, 30% dele em ações, 10% em ETFs, 5% em criptomoeda. Ou seja, você precisa ter essa noção. Por quê? Porque senão você vai entrar meio que às cegas, meio que nas emoções, e você vai correr o risco de pulverizar a sua carteira, como eu quase pulverizei a minha carteira. Então você precisa entender esses fundamentos. Se a sua carteira, assim como a minha, é uma carteira previdenciária, ou se na minha carteira eu pretendo, se assim o Criador nos permitir, tocar nela só com 65 anos de idade e com os proventos que vão cair, oriundo a todos esses anos de investimento, eu quero pagar um hotel, um bom hotel para mim, para minha companheira, bancar nossas viagens e também custear o nosso estilo de vida, a qual nós estamos aí batalhando para conseguir. Então você precisa entender se a sua carteira ela é previdenciária ou se a sua carteira ela está focado apenas em dividend yield, ou se a sua carteira é uma carteira de ações de crescimento, ou se essa carteira você só vai segurar ela de médio prazo, ou seja, uns 10 anos você vai estar com ela na mão, porque o seu objetivo é você comprar sua casa, então você está investindo na bolsa, buscando valorização desses ativos, investindo em bons ativos, para quê? Para você daqui um pouco vender e assim realizar o seu sonho da casa própria. Então você precisa ter uma estratégia bem definida antes de vocês começarem a investir na bolsa de valores. Agora, se você não tem uma boa estratégia, é igual um marinheiro ou uma pessoa que está dentro do mato que não tem uma bússola. A pessoa ela não sabe para onde ela vai, e quando não se sabe para onde se vai, qualquer lugar tá bom. Então, por esse motivo, você precisa ter uma estratégia. Outra questão é, quando se trata do advento das redes sociais, nas redes sociais estão cheios de gurus, ou sendo cheio de pessoas que sabem o que falar e sabem o que fazer no que diz respeito ao mundo dos investimentos, mas boa parte deles não mostram a sua vida, ou seja, só posam diante das câmeras, dão várias dicas, mas você não sabe da vida dessas pessoas. Então, se você não tiver uma estratégia bem definida, você irá andar sobre a mentalidade desses gurus. E, na verdade, o que a maioria dos gurus eles querem é o seu suado dinheirinho. Por quê? Eles apresentam algumas estratégias
estratégias mirabolantes, prometendo, né, uma rentabilidade acima do que existe no mercado, e muitas pessoas, né, assim como a manada, né, ali na beira da estrada caminhando, entram e depois elas quebram a cara, e aí o que acontece? Elas colocam a culpa na bolsa de valores. Não entra nisso não, porque isso é a maior furada. Na verdade, não é que a bolsa de valores seja uma furada. O problema é que você não tinha estratégia e você acreditou em quem não era para você ter acreditado. Outra verdade do porquê você precisa ter uma estratégia bem definida é: se você não tiver uma boa estratégia, você irá tentar adivinhar o mercado. É natural, queridos. Isso aí não é só eu, você não. É natural nós tentarmos adivinhar. Nós, quando entramos lá no Status Invest, entramos no Investidor 10 lá e começamos a ler, né, estudar a lâmina de algumas firmas, de alguns fundos imobiliários, nós nos empolgamos. Ou quando sai uma notícia na televisão: olha, a Tesla agora está lançando uma parte de robô e tal, aí tu para e fala assim: rapaz, eu acho que dá para colocar nessa ação aí na minha carteira e tal, tá mais apimentadinha, mas eu acho que tá. Então, quando não se tem uma estratégia, nós queremos adivinhar, e isso é muito perigoso, nós andarmos pela emoção, andarmos querendo adivinhar qual vai ser a ação que vai bombar, qual vai ser, né, o fundo imobiliário que vai pagar, né, ter uma rentabilidade durante vários anos. É muito perigoso isso. Agora, isso não acontece com quem já tem uma estratégia estabelecida. Outra verdade é: quando você tem uma estratégia bem definida, ou sendo, você escolheu, né, bons ativos para colocar na sua carteira, você já sabe o quanto alocar em cada ativo desse. E o que acontece, por mais que o mercado, nós estamos falando aqui de renda variável, por mais que esse mercado ele oscile, ou sendo outrora em baixa, outrora em cima, quando se tem uma boa estratégia, você vai estar em paz, você vai estar, né, tranquilo, diferente de pessoas que não têm estratégia nenhuma. Quem não tem nenhuma estratégia, coloca o seu dinheiro lá em alguns ativos, e quando elas observam que a carteira delas, a rentabilidade caiu 10%, é um caos, é um pandemônio. E por que eu estou falando isso com tanta autoridade? Porque isso aconteceu comigo. Como eu falei para vocês, peguei 18 mil, comprei, né, 11 ações, 9 fundos imobiliários. Lá, quando eu abri a corretora lá e vi, depois de 4 ou 5 dias depois, de 18 mil, tava lá com 15 mil, 16 mil e pouco, um negócio assim. E tinha um fundo imobiliário que hoje eu recomprei ele novamente. Na época, gente, eu fiquei tão desesperado que eu vendi esse fundo na baixa, tomando prejuízo, e quando, né, há pouco tempo atrás aí eu comprei ele novamente, porque eu vi que era um fundo que tinha fundamentos sólidos. Mas o que acontece? A bolsa, como oscila, eu me deixei levar. Mas por quê? Eu não tinha uma estratégia bem definida. E aqui eu separei a frase de alguns homens aqui que são assim hiper, né, conhecidos para quem gosta de algumas literaturas do mundo financeiro, e eu quero ler pelo menos 3 para você. Uma delas é do Peter Lynch, que diz o seguinte: investir sem estratégia é como jogar um jogo sem saber as regras. Segundo o homem, Ray Dalio, se você não tem uma estratégia para seguir, você está apenas reagindo ao mercado. Terceiro, Jeff Livermore, ele diz o seguinte: não é o mercado que quebra as pessoas, mas sim a falta de uma boa estratégia. Então, minha base, eu vou ficando por aqui, deixo para vocês aquele abraço e peço para cada um de vocês também: se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. E se vocês chegaram até o final desse vídeo, deixa aí, ó, estratégia. E se você também puder, né, e quiser, lógico, coloque aí, né, qual é a sua estratégia. Qual é a sua porcentagem em fundos imobiliários, em ações, ETF, dentro, fora do país, também, né, criptomoeda? Coloque aí se você, né, sentir esse desejo. Eu vou ficando por aqui, eu fui, minha base. Um abraço.